Fala galera, você está no primeiro episódio do IanteCast, que é o podcast da Igreja As Nações Teresópolis. Hoje nós estamos... Você tinha que iniciar o podcast com essa pessoa, não tem como não iniciar com essa pessoa, gente. Olha, ele é um homem de Deus, cantor, Amém. Compositor, Amém. Empresário, e aí... Quem será? Você já sabe, já tá na thumb. Pastor Neilando. Oi, queridos, você que está aí na telinha. Estamos aqui com muita expectativa do que Deus vai revelar nesse IanteCast. Está contigo, minha irmã querida, nesse primeiro Iante, nosso primeiro podcast da Iante. É uma alegria e uma satisfação, porque é muito talento envolvido, né? Sempre falo que você é uma das pessoas mais talentosas que nós conhecemos. É uma alegria estar com você. Muito obrigada. E também é um prazer estar apresentando esse podcast hoje. E esse podcast vai falar muito sobre a vida do pastor Neilando, muitas coisas que talvez você ainda não conhece, talvez você é membro da Igreja das Nações Teresópolis e ainda não conhece a história de vida do pastor Neilando. E olha, Amém. É uma história emocionante, inspiradora. Então já falo para você, já começa a enviar esse podcast aí pro seu amigo, pra galera aí do grupo da família, que vai ser um podcast top demais, top das galáxias. Top das galáxias. Então vamos lá, pastor. Nos conte primeiro como o senhor conheceu a Cristo. Pois é, paz. Eu me lembro que aos 11 anos de idade, vinha passando um missionário, sabe, vestido de palhaço, sabe? Ele vinha passando e cantando com um bocado de chocolate. Lembro até de um vídeo que eu vi de um ratinho que tocava, um homem que tocava instrumentos, e o ratinho saiu seguindo atrás. Bem parecido. Um encantador. E ele foi cantando, fazendo festa, dando chocolate. Eu saí seguindo aquele missionário. Cheguei, caímos no Arapuca, era na igreja. Não conhecia ainda Jesus, mas digo que foi uma das... aliás, a melhor experiência da minha vida. Porque cheguei lá, fui envolvido pelas canções que estavam sendo tocadas. Eu lembro que a canção que tocou no meu coração foi aquela canção, Renova-me, renova-me. E eu era criança, eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas porém, eu fui envolvido, sabe, por uma graça, por uma compaixão do Espírito, sabe? E naquele momento eu comecei a chorar, ainda com 11 anos de idade. E naquele momento que eu chorei, eu falei em espírito, meu Deus, baixinho, se eu queria viver isso que está acontecendo agora, eu queria o Senhor na minha vida. E não contei isso para ninguém. Acabou o evento, acabou ali o culto, cheguei em casa, uma semana se passou, uma pessoa chega na porta da minha casa e me chama pelo meu nome, missionária Peregrina. E a minha mãe, ninguém era cristão ainda, e ela disse, aí que mora o Neilando? Ela disse, ela me chamou pelo nome. E assim que aquela mulher entrou, a mamãe levou aquela mulher na sala, e ela olhou para mim e disse, eu sou o Deus que ouviu tua oração, ainda no secreto. E Caramba. Ele disse, e você agora é meu filho escolhido. E naquele momento ela olhou na minha cabeça, eu fui tomado pelo Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas ali mesmo. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Só sei que daquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. Então, fui criado sem um pai, né, um pai biológico, porém o pai dos céus, meu Senhor, me adotou e desde esse dia minha vida nunca mais foi a mesma. Que louco. Então essa foi a forma que eu conhecia Jesus. Nossa, e o seu testemunho assim de conversão é impactante, né? E o senhor falou agora que não teve, né, um pai presente. Isso. E como que foi essa questão? Ninguém da sua família era cristão, né? Não, ninguém era cristão. O evangelho ainda não tinha chegado na nossa família. E porque muitas vezes a falta de paternidade familiar, ela te afasta de Deus, né? Que quando você tem uma família estruturada com pai, com mãe, um pai que te instrui, você vê ele como uma característica também do pai, do celestial, né? Então, quando você tem essa ausência de pai, consequentemente, o Deus não é revelado para nós. Mas quando ele se revelou à nossa vida, você perguntou como é que a família conheceu a Cristo, é isso?
né? Isso, na verdade, eu ia perguntar também, né, a questão da família ter conhecido a Cristo, mas como que foi a sua referência, né? Porque Sim. cresceu ali num lar que não era Tá. cristão, mas como que foi, assim, essa referência? Se você tem alguma referência de Sim, vida a quando minha iniciou, né? A minha referência foi um pastor muito amado, sabe? Francisco Ribeiro. E a própria Pelegrina, que me discipulou. Eu fui discipulado por uma mulher, viu? E foi muito bom, porque ela me levava nos hospitais, me levava nas penitenciárias, me levava. E aquilo queimava tanto, eu via tanto aquele vigor dela como pregadora, que eu também, nos meus intervalos, eu entrava dentro de um ônibus e começava a pregar também, né? Então ela foi uma discipuladora do lado evangelístico na minha vida. Eu sempre falo que eu não consigo ficar 5 minutos num avião ou no aeroporto, na rodoviária ou na rua se eu não falar de Jesus para alguém, né? Então isso está dentro do meu DNA, aliás, do meu discipulado, né? E um discipulado assim de Cristo assim para assim da paternidade foi o pastor Francisco Ribeiro, né? Que hoje descansa no Senhor. Ele me levava para expulsar demônio. Eu lembro que ele levava aquela pancada, velho, os Meu demônios. Deus. O demônio, quando ele repreendia, eu segurava e o demônio me jogava no chão. E eu me levantava e vai de novo. Então aquela época era bem radical, sabe? Aham. Então eu era muito, muito novo ainda, tinha já com uns 12 para 13 anos. Então ele foi um discipulador na minha vida, sabe? E lembro que foi uma grande perda para o nosso estado, porque ele era presidente da nossa convenção Batista Nacional e ele foi aquele pai presente, né, naquele momento, né? Aquele que aconselhava, aquele que muitas vezes chegava assim lá e dizia, Dona Fátima, minha mãe, né? Com licença, ele ia entrar no meu pai, puxar pela orelha e dizia, toma jeito, rapaz. Então, foi um pai espiritual e também, pelo curto momento que nós passamos juntos, foi um pai presente também. E a questão de se tornar pastor, né? Todo esse processo até chegar a ser pastor, quando foi chamado, ei, Neilando, te chamo para ser pastor, como que foi? Olha, foi um processo assim, né? Porque eu lembro que no discipulado que eu tinha com a Pelegrina, ela falava para mim que me via. Ela disse, Neilando, eu te vejo, tu bem gordão, careca, pregando o evangelho às nações da terra, todo o Brasil, e cantando. Nessa época eu não cantava ainda, não tocava nem instrumento, estava começando a querer tocar um instrumento. Caramba. Quantos anos na E época? isso eu tinha 12 anos, né? Que ela Meu falava Deus. para mim assim que me via como um ministro de adoração, um Caramba. pastor. E ela falava que eu era muito gordo, bem gordão e careca. Aí eu lembro, sabe, que depois de estar viajando nas nações, pregando, junto com o pastor Sandro, um abraço, meu lindo. E minha esposa dentro do carro, nós estávamos indo para uma cidade, o senhor Sandro dirigindo, e eu falei, olha, cara, o Pelegrino lembrou, acertou tudo. Só que eu era muito gordo, eu perdi 55 quilos, ainda sou gordo agora, imagina como é que eu era. E eu falei cara, a Pelegrina lembrou de tudo, ela acertou tudo. Porém, ela errou uma coisa, eu não sou careca, eu tenho bastante cabelo. Aí a Ana e o pastor Sandro falou, olha aí, pastor, no retrovisor. Quando eu olhei assim no visor do meu carro, eu vi que eu estava careca. Por quê? Porque eu tenho um costume de fazer propósitos que eu rapo a cabeça. Então, naquele momento que ela me viu, ela viu eu no momento dos propósitos, né? Dos Caramba. propósitos da cabeça raspada. Então, o processo de chegar a pastor, eu já sabia quando criança que eu ia ser pastor, isso era inevitável. Eu vejo meu filho Samuel, hoje ainda com 11 anos de idade, falando, eu vou ser pastor. Então, com 11 anos de idade, eu sabia que ia ser pastor. Eu não tinha dúvida disso. Só que eu sempre fugia disso. Eu sempre falei, não quero ser pastor, eu quero ser cantor. E por muito tempo eu fui só cantor. Até que chegou um dia que eu fui ordenado ao pastoreio. Eu fui um dos pastores mais novos da minha convenção, da nossa igreja, né? Nunca fui diácono, evangelista, não, cheguei logo ao pastor, né? Porque o diácono já está no meu DNA, eu gosto de servir. E quando eu fui ordenado ao pastoreio, também passou um tempo também sem pastorear. Eu só tinha a unção de pastor, mas ainda não tinha a vivência do pastoreio, né? O cheiro da ovelha. Uhum. E isso foi um processo, sabe? Até um processo musical
eu tive que parar um pouco, não de vez, mas parar um pouco o meu lado musical para cumprir o chamado que Deus tem colocado na minha vida. Então foi como se eu estivesse entrando num funil, sabe? Tudo se convergiu a um ponto X, que era o ponto do pastoreio. Então hoje eu sou pastor, porque cuido de vidas, né? Eu sempre falo que o pastor, de verdade, ele tem que ter convivência com vidas, É não só verdade. aquele que é itinerante, ou só aquele lá é um evangelista, né? É. Pode ter até unção de pastor, mas o pastor de verdade, ele tem que pastorear. O pastor tem cheiro de ovelha, né? Tem cheiro de ovelha, tem que conhecer. Tem dia que eu te falo assim, cara, eu desisto dessa ovelha, mas o teu chamado é tão forte que queima primeiro que a ovelha não é sua. Você tem uma missão para cuidar da ovelha daquele que é o bom pastor, do sumo sacerdote, que é Cristo. Então nós somos apenas mordomos, né, e pastores daquele pastoreio, daquele campo de que Deus colocou, porque as ovelhas são dele. Se a gente pensar, sabe, deixa essa dica aí para você. Se a gente pensar, pastor, que a ovelha é nossa, a gente vai judiar, a gente muitas vezes vai fazer algo que não é para ser feito. Mas quando a gente entende que a ovelha não é nossa, o peso da responsabilidade aumenta. E aumenta muito mais, porque a ovelha não é nossa, é do Senhor. Então cabe a gente tomar a responsabilidade de cuidar bem daquilo que Deus nos confiou no momento. E esse ponto é tão importante, né? Você tocou na parte que a ovelha não é nossa. Hoje, né, atualmente, nós vemos muitos casos, né, na internet mesmo, que a questão do abuso, né, do pastoreio ali. Mas entrando na parte agora de Teresópolis, né? Ser chamado para Teresópolis, a Igreja As Nações Teresópolis, como que começou tudo isso, como que veio a visão para Teresópolis, porque, para quem não sabe, o pastor é lá do Acre. Muito longo. Então, como que foi assim? Como é que foi conhecer Teresópolis lá no Acre e todo esse caminho para chegar até aqui? É um processo, foi bem demorado, porém foi assertivo, porque Deus ele nos instruiu em todos os momentos, sabe? Eu lembro que nós estávamos querendo abrir lá em Porto Velho, né? Sou acreano, mas passei em uma temporada em Porto Velho, em Rondônia. E a nossa igreja, inclusive, a nossa sede mundial, que é a Igreja das Nações, nosso querido pastor Fábio, apóstolo Fábio, fica aí em Porto Velho. Estava muito bem, sabe? Estava vivendo um dos momentos mais top das galáxias, assim, digo, ministerial. E nossa vida tinha acabado de assinar um contrato com a gravadora nacional, tinha gravado CD com cantores nacionais, né? David Keelan, Judson, Robortello. Então estava muito bom em torno de programações da cidade, dos estados ali vizinhos, estava muito bom para mim também. E parece que Deus ele te move para sair daquela zona de conforto, porque eu estava na zona de conforto para o propósito, né? E naquele momento que eu estava pensando em abrir um albergue para receber pessoas em situação de rua, um dos discípulos, o pastor Sandro, que é um companheiro, que eu citei o nome dele agora, né, na minha viagem, ele estava se preparando para viajar comigo no outro dia, e a esposa dele e ele foram dormir na minha casa. Quando chegou lá, ela parou e teve uma visão. Ela olhou para mim e disse, pastor Neilando, não sei como te dizer, mas todo o sonho do teu coração, o propósito de abrir um albergue, Deus está falando que tudo isso, Deus não está nesse negócio, porque Ele está te levando para outro local. Nossa. Aí eu disse, Alice, para com isso, Alice, eu tá muito bem, Deus não vai me tirar daqui, estou ganhando muitas almas, estou vivendo um momento feliz E a sua ministerial. motivação era até boa, né? Exatamente, muitas vezes nós fazemos coisas para Deus, mas Sim. Deus, a gente muitas vezes pergunta se Deus quer que você faça aquilo que é para Ele, né, naquele momento, né? Então, nem todas as vezes que você faz para Deus, Deus está naquele negócio, né? Verdade. Por isso que é bom sempre escutar o que Deus quer para nós. E ela falou, Deus está te levando para um local, outro local, não sei te dizer, mas Ele falou que Ele mandou te preparar já. Naquele momento eu disse, Alice, para com isso. Se for de Deus, eu vou sonhar, porque Deus fala muito comigo em sonho. Rapaz, aquele momento,
fui dormir. Acordei de manhã na roda de café. Eu falei, eu sonhei. Sonhei que eu ia para uma terra distante, na Europa, uma cidade europeia, onde não tem mar, mas lá na entrada da cidade dá para ver um mar lá embaixo. Tinha uma montanha de formato de uma mão, vários órgãos. Disse, não perde uma árvore. Deus falava comigo naquela árvore. Aí ela disse, eu não disse que Deus já está direcionando. Eu disse, não, isso foi um sonho porque eu ouvi você falando. Chegamos na estrada, no hotel, acordei, sonhei de novo. E eu achando que estava impressionado pelo que ela falou comigo. Né? Aí outro dia sonhei de novo. Fui sonhando. Sonhando, sei que quando foi uma semana de sonho, eu não aguentei. Eu puxava os cabelos, Senhor, tá bom, Senhor, qual é a cidade que o Senhor quer? Me fala qual é o país para me aprender a falar o idioma. Eu já vou me programar agora, para daqui a uns anos o Senhor me levar para lá. E sonhei, eu sonhei, eu começava a falar para os vizinhos, para os pastores, meus amigos, os apóstolos, todos os amigos que eu conheço, falam, eu sonhei com isso. Gente, e eles tentavam saber que cidade. Algumas pessoas falavam, pastor, isso é a Serra Gaúcha ou a Serra do Rio de Janeiro. E aí eu pesquisava na internet, aí não tinha nada a ver com o que eu via no meu sonho. E aí sonhava, nessa brincadeira de sonhar, fiquei mais de 30 dias sonhando. Meu Deus. Mais de 30 dias sonhando com uma cidade alta, que não tinha mar, mas dava para ver o mar. E Deus me falava no pé de uma árvore qual era o propósito que Ele queria comigo. Bom, e eu falei, tá bom, Senhor, eu estou pronto aí, a hora que o Senhor quiser. Mas para mim saber que o Senhor quer que eu já comece a me organizar para ir embora, eu vou botar todas as minhas coisas na internet e eu preciso vender em uma semana. A resposta tem que ser no máximo até uma semana. No mesmo dia eu vendi tudo. Parecia que Deus estava me expulsando da cidade. Meu Deus. Né? Tudo. Minha esposa está aqui nos bastidores e ela sabe do que aconteceu. Vendemos tudo. Você imagina na sua casa, uma casa grande, um apartamento, sem nada. Você olhasse as pessoas vindo, tirando tudo seu. Tinha gente brigando pelas nossas coisas. Meu Deus. E aí fomos para a casa de uma intercessora, ficamos lá uma semana e pouco, quase 2 semanas. E só o que nos restou foi o nosso carro. Eu me despedi de todos os meus discípulos, todos os irmãos da nossa igreja. E entrei dentro do carro e disse, Senhor, para onde é que eu vou? Desse jeito. Você foi queimando Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E nessa época, um grande amigo, o pastor Ricardo Bortella, falou, pastor, não vai para o Rio não, fica aqui, vem para Belo Horizonte, vem congregar comigo aqui na Lagoinha. Né? Você cuida até de um culto que era quarta profética. Ele ia para os Estados Unidos, pediu para mim, ia falar com o pastor Márcio, para ele poder cuidar desse culto quando ele voltasse, era sempre com ele, né? Só para cuidar quando ele não estivesse. Então, até proposta até bem bacana, né? Porém, eu estava sendo seguido aquilo que estava queimando no meu coração. Ao novo, ao desconhecido. Um desconhecido, a um novo. E o Rio de Janeiro não era tão desconhecido porque eu vinha muitas vezes pregar encontro com Deus aqui no Rio de Janeiro. Né? E cantar. Tinha algumas igrejas que conheciam minhas canções. Mas, eu digo, mudança cultural de estado, de mudança de tudo. E fui entendendo do carro. Quando eu cheguei na fronteira de Rondônia com Mato Grosso, mais de 600 quilômetros da capital, eu olhei para minha esposa, olhei para meus filhos. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu estava em fronteira com Mato Grosso, um município chamado Comodoro. Eu olhei, vocês estão comigo? Aí a Ana disse sim. E o Samuelzinho era um bebê ainda de colo. O Júnior era do tamanho de Samuel. Entramos, olhamos para a estrada. Eu disse, agora nós vamos ser um caminho sem volta. Vamos quebrar as pontes e vamos. E saímos. E saímos da estrada. Essa viagem durou mais de 15 dias. Nossa. Porque eu fui parando nas cidades dos amigos, me despedindo de todos eles. Achava que eu não voltava mais em Rondônia. E fui até chegar em Itaboraí, Rio de Janeiro. Cheguei em Itaboraí, Rio de Janeiro. Passei, acho que aproximadamente uns 2 a 3 anos morando em Itaboraí, sem saber para onde eu ia. O ponto eletrônico está falando aqui que é 4, hein? 4 anos. 4? 3? 3 anos morando em Itaboraí, sem saber para onde, qual era o país. Eu disse, Senhor, qual é o país que o Senhor quer que eu vá? E todo mundo que me conhecia, que eu falava no Rio de Janeiro, cara, Deus está me levando para uma cidade assim. Não se apegue comigo, eu falava. Não se apegue comigo, eu estou indo para a Europa.
Não se apega até que um diz, cara, isso é Teresópolis. O quê? Aí o coração quase saiu pela boca. Teresópolis, Teresópolis. E alguém tem que me levar lá. E no meu sonho de 30 dias, quem me levava era uma pessoa bem gordinha com a camisa de time. Só que eu não lembrava o rosto dele, não parecia o rosto. Só parecia que era uma pessoa muito próxima. Um amigo meu, o Adelso Júnior, estava indo para os Estados Unidos e ligou para mim e disse, eu estou indo aí, mas Deus mandou passar uns dias aí contigo. Tem algum propósito. Quando ele chegou, eu falei para ele que eu tinha que conhecer a serra. Ele disse, cara, vamos na serra agora. Quando nós chegamos, o GPS nos mudou ali para Vale das Pedrinhas. E quando nós entramos, olhamos a Serra dos Órgãos. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Quando eu olhei dentro do carro, o Adelso estava chorando muito. Minha esposa, minha sogra e a esposa dele, todos chorando dentro do carro. E eu estava de choque. Gente, é aqui. Que loucura é essa? Começou o sonho, dos sonhos dos 30 dias. Começou a acontecer quando eu estava ali no Vale das Pedrinhas. Aí fui subir na serra. Quando eu cheguei na entrada do Soberbo, eu olhei para baixo do mirante, vi a visão que eu tive, o mar lá embaixo. Caramba. Quando eu olho para trás, eu vejo as montanhas, o dedo de Deus. Aí eu desabo em chorar. Aí eu disse, é aqui. Perguntei para um cara onde é que eu estou. O cara disse para mim, você está em Teresópolis. Então agora vamos andar, entrar com o carro, porque eu preciso chegar na árvore que Deus me mostrou no sonho. Cara, isso é muita loucura. Isso é muita loucura. E sair entrando. E é bom falar isso porque a gente está revivendo, lembrando das promessas, né? Hoje se faz mais de 6 anos que isso aconteceu. Mais de 6 anos, muito mais de 6 anos. E é bom relembrar porque saber que você não está aqui por uma obra do acaso, mas sim por um propósito. E eu me guio em cima desse propósito. Saio entrando na cidade até achar a árvore. Quando a gente contempla, quase no final da cidade, a gente contempla a árvore, lá no cantinho. Nós descemos de carro, chegamos no pé da árvore. Tinha uma casa amarela, e eu desci do carro, comecei a bater palma. Ô, de casa. Eu disse, alguém tem que falar comigo, porque Deus falou comigo na árvore. Ô, de casa, chamei, não apareceu ninguém. Só que tinha um outro cara do outro lado da rua, assim, olhando para mim. Um senhor forte, né? Construtor. Eu perguntei, amigo, sabe se essa casa aí estão vendendo? Quem é o dono dessa casa? Eu preciso conversar com os pessoal dessa casa. Ele disse, não, mas eu sou construtor e posso te levar para ver outras casas. Eu disse, eu preciso saber o que está acontecendo. Ele disse, bom, me leva. Aí eu saí seguindo ele. Quando cheguei no condomínio, ele desceu e olhou para mim e começou a rir. Ele disse, eu estava te esperando, viu? Ele disse, eu estava te esperando. Eu disse, Deus mandou eu ficar lá, na entrada ali da árvore, te esperando para te liberar uma palavra. Deus está te trazendo para Teresópolis. Em 2011, a cidade de Teresópolis sofreu uma grande tristeza. E Deus está trazendo para ser canal de unção, de restauração. E Deus está te entregando essa cidade. Nossa. E naquele momento ele chorou, rodou, pulou. Meu amigo Adelso estava comigo também, entrou, chorou demais, né? E depois disso eu passei um ano subindo Teresópolis. Toda vez que eu chegava de alguma turnê, eu ligava para minha esposa e disse, abastece o carro, nós vamos para Teresópolis. Então, todas as vezes nós íamos subir uns 3, 4 vezes ao mês aqui em Teresópolis. Andávamos pela cidade, né? E contemplando e pedindo a Deus, Senhor, já é para mim ficar. Falava com o pastor disse, não é o tempo. E descia a serra chorando. Por muitas vezes descia a serra chorando, né? E cheguei a um ponto que um dia eu estava viajando, um ano se passou, meu pastor estava em algum país, não lembro qual país que ele estava, ele manda a foto do dedão assim dele, ele chegou o tempo de subir. E eu, naquele momento eu estava viajando também, liguei para minha esposa e disse, Ana, prepara tudo, prepara a mudança, que eu chegar, eu quero direto para Teresópolis. Então ela fez a mudança todinha, essa guerreira. Chegamos e cheguei em Teresópolis, na terra que Deus mandou. E estou aqui. Isso já se faz mais de 7 anos que nós estamos aqui na cidade, né? E hoje estamos gravando esse podcast na sala da minha casa, né? Então, saímos agora de um culto abençoado na igreja a qual o Senhor me chamou para ser pastor. Chegamos aqui, não conhecíamos ninguém, porém Deus falou, começa a ministrar na Calçada da Fama. Peguei o violão e comecei a adorar eu, minha esposa e meus 2 filhos e um amigo chamado Jusenildo. E ali fluiu a igreja. A igreja nasceu naquele local, na Calçada da Fama. E se vocês quiserem, convido vocês para a gente amanhã fazer esse evangelismo na Calçada da Fama.
relembrar isso, pegar um carrão, viu, Léo? Claro, E adorar lá, mas acho que vai ser bem isso é legal. top. E hoje nós estamos com uma igreja linda, uma igreja, né, avivada. Deus está me fazendo prosperar nessa cidade. Meus filhos, minha parentela, meus irmãos, minha mãe, todo mundo aqui, trouxe todo mundo lá que veio para cá, em cima de um propósito. E estamos aqui avançando na visão da igreja, na visão daquilo que Deus colocou no coração dos nossos apóstolos, no nosso coração aqui para essa cidade. Olha, é emocionante e inspirador ouvir Amém. isso. Acho que o nome desse episódio pode ser Como Ouvir a Voz de Deus. Eu até pergunto aqui, porque ouvindo aqui, todo passo da sua vida foi ouvindo a voz de Deus e dando um passo em direção à voz dele e Exatamente. a promessa, né? Até o propósito que ele quis realizar e quer realizar ainda através da sua vida. E eu acredito que algumas pessoas que também estão em casa assistindo agora esse podcast têm essa pergunta para te fazer. Como ouvir a voz de Deus e ir com coragem, ir com a cara e vai. Você identifica a voz daquele que você é íntimo. Você pode ouvir milhares de vozes, mas a voz do seu filho, da sua esposa, do seu pai, você tem intimidade, você vai identificar entre milhares de vozes. Existe hoje muitas vozes que sopram na nossa vida, a voz do desemprego, a voz do medo, a voz das frustrações, da depressão, de tantas coisas, das crises existenciais. Mas quando você escuta a voz do amado, e você é íntimo dele, você vai identificar a voz dele, que fala muitas vezes. Como é que eu identifico a voz dele? Ele fala ao meu coração e aquilo vai soltando, vai queimando, né? E muitas vezes ele fala comigo em sonhos, ou ele usa profetas, né? Mas grande maioria das vezes que ele fala comigo é em sonhos, né? E quando ele não fala em sonhos, que ele fala presente, aquilo vai queimando no meu coração até o ponto de eu entrar quase num desespero, viu? Então é ali que eu identifico a voz do meu amado, porque você identifica aquele que você reconhece de intimidade. Então, todas as vezes que eu vou dizer que eu me decepcionei, foi quando eu escutei minhas próprias vozes, as vozes que achavam que era a voz de Deus. Por que que a gente se confunde? Isso aí é verdade que eu quero dizer para você, meu irmão. Muitas vezes você entra dentro de uma redoma religiosa, a qual você acha que está ouvindo a voz de Deus e já você não está mais ouvindo há muito tempo. Porque você acha que aquilo que é legal, que vai avançar, é de Deus e muitas vezes não é. Não é Deus falando. Muitas vezes a voz de Deus é aquilo que te faz até dar 2, 3, 4 passos para trás. Muitas vezes a voz de Deus é aquela que você muitas vezes você acha que não vai avançar, mas sendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Se nós amamos a Deus, ouvimos a voz dele, identificamos e vamos acertar. Então todas as vezes que a gente se frustra na caminhada, achando que é Deus, nunca foi Deus. Foi somente o sentimento que está no nosso coração, que achamos que é correto e muitas vezes está tão distante do propósito. Então o meu conselho que eu dou para você que quer reconhecer a voz de Deus, busque intimidade. Se você não consegue ainda identificar, lê a palavra ela está ali como a própria voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora, para finalizar o podcast, quais são os próximos projetos, sonhos que o Senhor tem para a Igreja das Nações e para a sua vida também? Sim, cara, eu sonho muito, sabe? Eu acho que eu sou um sonhador. Passei um tempo na minha vida meio parado de sonho. Mas quando eu comecei a sonhar, a verdade é que quem sonha está vivendo, né? Porque quem para de sonhar parou de viver. E a melhor coisa é viver os sonhos de Deus, o propósito que Deus escolheu para cada um de nós. O primeiro sonho e o primeiro foco é sempre continuar o meu chamado pastoral, mesmo que muitas vezes venham as lutas que você pensa em parar, mas seguir o propósito daquilo que Deus me chamou e seguir a missão, 1% da cidade. Nós vamos ganhar 1% da cidade. Amém. Hoje nós temos um lote, um monte que Deus nos deu de mais de 20 mil metros quadrados, um dos melhores pontos da cidade,
para preparar a igreja para 1% da cidade. Glória a Deus. Né? Então esse é o meu sonho ministerial para a igreja. Uma igreja viva, uma igreja apaixonada por Jesus e multiplicadora do reino de Deus. E os meus sonhos pessoal é o sonho mais com música. A música eu amo, né, tá no meu DNA. Vou gravar outros trabalhos, mas mais para demonstrar aquilo que está queimando dentro de mim. Sim. Né? Mas pessoal, o meu sonho é um sonho empresarial, até mesmo para poder gerar emprego para nossa sociedade, né? Sim. Hoje nós abrimos uma casa de açaí junto com minha esposa, meu irmão Muito bom, querido. por sinal. É um sinal, açaí 100%, viu? Só que não vai ficar só nesse. Eu tô com o propósito de fazer pelo menos 100 casas de açaí. Então, nesse propósito, eu tô focado. E eu sempre fui um cara muito doido, e eu não tenho medo de enfrentar esse desafio. E esse é um propósito de mim. Enquanto eu tiver saúde, enquanto Deus está me fortalecendo, vai vir 100 casas aí de açaí pelo estado do Rio de Janeiro. Creio, talvez um mais perto de você. O açaí mais top das galáxias. É isso aí. Gente, pastor, um prazer Que imenso legal. conversar com o Benção. senhor aqui na sua casa. E, gente, eu acredito que esse podcast tenha sido muito abençoador para você. Então, já sabe, né? Já se inscreva no canal, que a gente vai ter mais episódios aí. O próximo, já vou deixar uma dica aqui, é uma pessoa muito amada pelo pastor Neilando e por todos nós, é a pastora Ana Lídia. Então, Nossa, deixa aqui. como eu amo ela. Ela é top, né? Olha aqui, foca aqui na câmera aqui. Ana, I love you. Gente, olha, esses dois o dia todo, meu Deus do céu. É uma paixão, é um amor. Meu Deus. Gente, curte aqui o podcast, esse episódio. Envia para alguém, já falei aqui para você mandar para o seu grupo de amigos, seu grupo da família, uma pessoa que você se lembrou que precisa escutar esse podcast e lembrar que precisa confiar em Deus, assim como Deus foi na vida do pastor Neilando, eu sei que Ele pode fazer na sua vida também, tá bom? Amém. Um beijão, fique com Deus e tchau, tchau. Igreja das Nações, uma família para pertencer. Isso é só o começo. É.